A gente percebeu que o mercado de entretenimento é super dependente ou do governo, que é uma centralização de poder e capital e tudo mais, recursos, ou nos grandes players de entretenimento, seja os majors, que são os streamings, os grandes canais como Netflix, Amazon, Disney, Sony, Fox e etc. E que tem um monte de criador hiper talentoso, com boas ideias guardado na gaveta e que dependem deles para que essas ideias surjam, nasçam. Aí a gente olhou para essa situação e falou: bom, como a gente pode talvez não depender desses centralizadores? Como a gente pode descentralizar a produção de entretenimento? Então tudo nasceu da construção de uma comunidade. Vamos Tá. trazer os artistas talentosos com boas ideias para perto. Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. Viver da arte é uma expressão que todo mundo conhece. É uma expressão polêmica, né, para dizer o mínimo. Bastante política e, para os céticos de plantão, utópica. Só que de utópica esta conversa não tem nada. Se a arte fosse uma história, com certeza o seu criador seria o protagonista dessa história. O criador por onde passa a inspiração, a resiliência e o propósito. Agora, deixando a utopia de lado, o propósito, que somado à Web3, que é uma tecnologia como muitas outras que está chegando para todos nós, e a ressignificação do significado de comunidades, é o trabalho da ECOA, né, que eu tenho aqui o prazer de entrevistar o Rodrigo Portaro, que é o fundador da ECOA. A ECOA é um estúdio descentralizado de entretenimento. Né? O Rodrigo também é head de comunidades da AlmaDAO. Ele é professor de storytelling para community builders da OnDeck, no Vale do Silício, e sócio da The Plot Company, que teve como sócios também o Robert McKee, o Marcos Mion e o Johnny Galvão. Rodrigo, muito obrigado que você está aqui. Pô, eu que agradeço. É uma honra estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. Vale dizer que não só ele ser profissional excelente, é um grande amigo. Pô, tamo junto, velho. Obrigado, Olha, obrigado pelo convite. Já ganhou o bonezinho já da ECOA. É assim que a gente começa a construir comunidade, tá vendo? É isso aí. Presenteando. É para todos. Exato. Beleza? Rodrigão, a gente vai falar muito sobre comunidades, Web3, criadores, a indústria, né, do entretenimento e aí por diante. Só que, como toda história tem que ter um começo, vamos contar um pouco da história do Rodrigo. Como é que você chegou até aqui, para daí a gente entrar nesse mundo? Cara, boa pergunta. Vamos lá. Durante minha vida, adolescência e tudo mais, eu fui nadador. Minha família de esportistas, apesar de ser baixinho, eu fui nadador. Tem gente que nadador, com esse tamanho todo. Fui nadador. Cheguei a competir fora e tudo mais. Eu acho que o esporte me trouxe muita base para empreender também. A gente pode falar um pouco disso depois. E aí, meu primeiro trabalho, a faculdade, né? Antes do trabalho veio a faculdade. Acho que ninguém está preparado com 17 anos para resolver o que vai fazer pro resto da vida. E aí, só porque eu era bom de matemática, eu fui trabalhar com alguma coisa relacionada à matemática. Mas eu também não queria fazer nada tradicional. Eu acho que isso é um padrão na minha vida. Eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. E não queria fazer nem física, nem matemática, nem economia, nem nada. Fui fazer uma ciência chamada ciências atuariais, que é uma ciência que, a grossíssimo modo aqui falando, é cálculo de risco para empresas. Então, a gente trabalha com seguros e previdências. No primeiro ano de faculdade, já fui capturado por uma grande consultoria, a PricewaterhouseCoopers, a PwC, e lá trabalhei 6 anos, quase 7 anos. Passei por auditoria, consultoria, fiz trabalho de consultoria também, de M&A, de strategy e tudo mais. Acabei saindo de lá para trabalhar num cliente, para ver se meu ânimo crescia e se eu ganhava algum dinheiro com isso também. E aí fui para ganhar mais, pensei que ia ser feliz. Chegou lá, 2 anos quase de trabalho, ainda não tinha me encontrado. Então, durante 8 anos aí, eu fiquei tentando procurar o meu propósito, o que eu queria fazer da minha vida, algo que me desse prazer. E não foi no mundo financeiro que eu encontrei. E aí, durante esse meu segundo emprego,
eu, eu ouvi dizer na The Plot, né, e através das palavras do Johnny Galvão, que começou a falar de storytelling, sobre trazer emoção para o mundo corporativo, comunicações com altos e baixos, verdade. Falei, pô, tem coisa aí que me interessa muito. Quando era moleque, passou na minha cabeça fazer cinema, mas rapidamente foi descartado, porque primeiro era muito caro, na época custava uns 4 mil, 5 mil reais por mês para fazer FAP, eu não tinha essa condição. É, e também pressão familiar e da sociedade, né? Você vai ser artista, você vai viver debaixo da ponte, né? Os céticos de plantão. Os céticos de plantão, então isso foi descartado e eu vi na The Plot a oportunidade de ter um contato com esse mundo de criação de histórias, e ao mesmo tempo não abandonar o mundo corporativo também, né? Eu acho que foi um passo seguro. É, não tão seguro quanto as pessoas acham que foi, mas foi bem calculado. Então eu peço demissão do meu segundo emprego, abandono a carreira no mundo financeiro para trabalhar no mundo de criação. E foi uma mudança bem difícil. Briguei com meu pai, hoje está tudo bem, ele tem baita orgulho do filho dele e tal, não sei o quê, mas na época era difícil ver, né, o que ia acontecer no futuro. E aí eu dou os meus primeiros passos nesse mundo criativo. Passo 5 anos na The Plot, viro sócio, a gente traz o Marcos Mion, eles já eram sócios do Robert McKee. Fui estudar com o Robert McKee, que, para quem não sabe, é um consultor de roteiros em Hollywood, que ajudou a Pixar a escrever Toy Story. Mais de 70 alunos dele venceram o Oscar. Então, a gente estava bebendo de uma boa fonte, né, sobre como criar boas histórias. E 5 anos depois, bate a pandemia, bate também de novo a dúvida de será que é isso que eu quero continuar fazendo? Atendendo o mundo corporativo, que tem dificuldades de entender ou não quer contar boas histórias. Eles compram um conceito, mas na hora de aplicar era super difícil. Falei, não, eu quero ir para o mundo do entretenimento puro mesmo. Eu quero trabalhar com filme, com série, com game. E aí eu vendo minha participação, saio da The Plot para criar a ECOA, que é a The Creators Land, né? A Terra dos Criadores, que é uma comunidade de artistas, principalmente de storytellers, profissionais do mundo da contação de histórias. Então, eu estou falando de roteiristas, de ilustradores, de produtores, diretores, para uni-los em algum lugar, porque eles nunca foram organizados como comunidade, e a partir daí co-criar alguma coisa com eles. E aí eu não sabia o que era. Então, foi assim que eu vim parar até aqui, nesse momento, basicamente. Muito legal, porque tem um conceito, acho que alguém escreveu um artigo, Joseph Pine, se não me engano, ele escreveu um artigo em 97, né, que ele falava sobre a economia da experiência. Né? Ele falava que nós viemos de uma economia, voltando no tempo, né, uma economia de commodities. Né? Então, ele criou um gráfico muito interessante, que de um lado você tinha a propensão da pessoa a comprar um determinado produto ou serviço, vis-à-vis o preço daquele produto ou serviço. Então a gente vem de uma economia de commodities, né, que assim, o mais barato é o que importa. Aí você começa a diferenciar isso depois com produtos, depois com serviço, aquela coisa de customizar o serviço e tal. E agora a gente vive na chamada economia da experiência, né, que é onde o que vale mesmo é o brilho nos olhos, né, porque são conceitos como, por exemplo, Disney, né, que aí exploram porque a pessoa paga um preço por isso, mas no final das contas ela tem uma história que ela leva junto com ela. Sim. Eu estou fazendo talvez uma simplificação, mas eu sinto isso. Eu sinto que com o advento da internet, com o advento das histórias que as empresas agora vão ter que começar a contar, queiram ou não, né? Esses princípios do storytelling, esses conceitos que antes eram tidos como meio coisa de gente com muito cabeça aberta, você vê como está sendo incorporado, ainda mais com Web3, com tecnologia, que a gente vai falar bastante sobre isso. Sim. Só um comentário paralelo. Perfeito. Muito bem colocado. Obrigado. Você falou agora há pouco sobre a ECOA, né? Que você trabalha com roteiristas, com criadores, enfim, criadores de conteúdo. Quem são esses criadores? Quem é esse ecossistema com quem a ECOA interage? Bom, essa é uma boa pergunta.
Hoje, como a gente está começando, a gente tem um foco um pouco mais específico em roteiro. Então, eu estou buscando pessoas que gostam de escrever, ficção, mais dentro de um universo fantástico, talvez. Ilustradores, a galera que desenha personagens, porque pode virar animação 2D, 3D e games, que é um mercado que é maior do que cinema e música juntos, né? O mercado de games é Sim. surreal. Multibilionário. Multibilionário. E produtores e diretores, que são pessoas que têm muita experiência produzindo entretenimento e com um olhar também de negócio, não só de criação. Então, a princípio, esse público, mas não só. Então, isso pensando nos produtos que a gente vai lançar no mercado juntos, como comunidade. Agora, a comunidade em si, eu tenho desde autores de livros até galera que gera conteúdo no YouTube, eu tenho podcasters, enfim, criadores de conteúdo no geral, assim, para toda e qualquer rede. Por quê? Porque, de certa forma, todos eles têm o que se ensinar, o que trocar e pedir ajuda. Então, às vezes, a galera do cinema tem muita dificuldade de pensar em marketing, que é uma coisa muito comum para a galera que está no YouTube já. Então, mas ao mesmo tempo, a galera do YouTube tem muito a aprender sobre produção de conteúdo de alta qualidade com a galera do cinema. Sim. Então, acaba existindo uma troca muito rica, até a união de forças entre eles, muitas vezes. E aí a gente não quer nem controlar o que vai acontecer lá dentro. Tem uma palavra super legal que é serendipity, né? Sim. Serendipidade. Que a gente acredita que a gente é uma máquina de serendipidade. A gente quer conectar as pessoas, fazer elas se trombarem, se conhecerem e dali pode surgir alguma coisa nova. Sim. Então, criadores, no nosso ponto de vista, é todo mundo que tem a capacidade de através da sua criatividade, se expressar e colocar um produto ou só uma arte ou um serviço ou uma experiência no mundo, no final das contas. Pra gente é bem aberto, tá? Tá. E, bom, se a gente pensa na indústria, já que a gente está falando mais de entretenimento, então, vamos pensar um pouco no status quo, né? A indústria do entretenimento hoje. Você tem figuras como Netflix, Amazon da vida, que são distribuidores de conteúdo, né? Eles têm uma plataforma, têm assinantes, esses assinantes pagam e aí esse conteúdo chega até eles. Por trás, antes, né, o que permite que a Netflix tenha conteúdo para oferecer você tem uma série de produtoras que estão lá com seus respectivos roteiristas, diretores e aí por diante, que estão criando todo esse conteúdo. Então você tem figuras como produtoras, você tem as agências que conectam com o cliente final, com o patrocinador, você tem uma distribuidora. Conta um pouquinho, qual que é a lógica econômica que faz a indústria do entretenimento ficar de pé hoje? Para daí depois a gente ver para onde que ela está indo. Falando Brasil... Brasil. Mundo. Tem alguma diferença? Tem uma diferença, é bem diferente. Vamos começar com o Brasil, então. Legal. No Brasil, a indústria do entretenimento, ela ainda está em desenvolvimento. Ela não é estabelecida, na minha opinião, tá? E a gente separa os produtos audiovisuais em algumas categorias. Então, filme é uma coisa, série é outra coisa e game é outra coisa. E documentário é outra coisa. Por quê? Porque tenho canais diferentes para cada um desses produtos, eu tenho profissionais diferentes, eu tenho tamanho de orçamento diferente, eu tenho públicos diferentes, consumidores, então a gente acaba separando. Mas, no geral, a indústria do cinema, e aqui tentando juntar filmes e séries, tá? E documentários, tentar pegar esse pool, ele, no Brasil, hoje é hiperdependente de fomento do governo, que recentemente parou tudo, né? E muitas produtoras faliram e filmes que estavam sendo produzidos pararam de ser produzidos e não serão mais produzidos. Filmes que já estavam prontos não tinham verba para seguir em frente. Então, causou muito problema e isso deixou bem escancarado que a nossa dependência. Quando a gente compara com o mundo, aí... principalmente com os grandes produtores de entretenimento, Estados Unidos, alguns países da Europa, como Espanha, Inglaterra, você já vê dinheiro privado entrando com mais força e fazendo com que essa roda gire independente do governo.
Então, hoje no Brasil, essa dependência, como ela se estabeleceu? Para mim foi uma descoberta, tá? Recente. Eu fiz uma pesquisa quando eu estava criando a ECOA com produtores e eu rodei uma pesquisa falando assim: vocês que são produtores de filmes e séries, o que vocês acham que mais influencia no sucesso de bilheteria de um filme? Né? E para quem era de fora da indústria, para mim era uma pergunta óbvia, né? Pensar como vende. E aí eu lembro que uma pessoa que foi impactada pela pesquisa, que eu não conhecia, me mandou mensagem e falou assim: você é da indústria? Eu falei: não, estou entrando agora. Eu falei: tá. Tem uma pergunta aqui que não faz sentido. Que era essa pergunta, né? E aí eu falei, fiquei olhando, eu li de novo a pergunta, como assim não faz sentido? Eu não estou entendendo porque não faz sentido. E aí marquei um papo com essa pessoa e ele me explicou. Ele falou assim, não, é que a gente que é produtor de cinema, a gente não pensa necessariamente no quanto vai fazer de bilheteria. Porque não é a gente que ganha com a bilheteria. Claro. Quem fica com a bilheteria normalmente fica com os exibidores. Então, por exemplo, pode ser um cinema, uma parte para eles, uma parte para a distribuidora. A pessoa que levou até os cinemas, negociou e saiu distribuindo em outros canais e tudo mais. A gente se paga com o dinheiro que tem e todo mundo feliz e segue o jogo. E aí eu comecei a perceber que existe o incentivo, ele é mal utilizado no seguinte sentido, tá? Todo mundo que é criador se paga com o dinheiro do incentivo, se paga bem, não se paga mal. Bota sua arte no mundo, mas não necessariamente aquilo é um produto pensado para um mercado que pode ser lucrativo ou não. Quem está olhando para isso são outros players. São as distribuidoras, os canais, enfim. E aí a gente viu a oportunidade de provocar esse modelo. Né? Um modelo onde talvez, será que a gente não consegue preparar o artista para pensar, no final das contas, em produto? E tentar botar ele lá na ponta para ele ganhar também? E em cima dessas ideias e provocações que a gente começou a construir a ECOA. Então, basicamente é assim que funciona, bem basicamente. Existem leis, né, por trás disso. Então, um exemplo, a gente tem o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que visa lucro. Então, parte dos incentivos que os criadores conseguem através de editais, né, que são basicamente concorrências e tal, vem desse fundo. Como ele é composto? Impostos das telecoms, basicamente. Né? E aí reinveste em cultura. Mas o que acontece se o filme não dá retorno? Nada. O fundo dá prejuízo, ele é composto novamente com os impostos da telecom e nada. Então, mesmo tendo um fundo por trás que visa lucro, não tem nenhum problema se o filme não der lucro, entende? Entendi. Não tem um incentivo para que dê lucro, de fato. Esse incentivo, para mim, parece, né, ouvindo você falar, parece que vem de uma certa desconexão entre a produtora e quem vai distribuir esse conteúdo, né? O briefing, que filme é esse? Ou que série é essa? Ou que game é esse, né? Parece que a produtora, ela entra numa concorrência porque tem um determinado escopo, tem uma história X que tem que ser contada, e aí a produtora vai lá e executa, né? E para daí depois essa distribuidora ela vai colocar no público final, no espectador ali, né? Para daí depois saber se deu certo ou não. Mas o produtor me pareceu meio isolado nessa história. Foi só meio que um executor do job, digamos. A única diferença é que a distribuidora tem que estar no começo junto com a produtora para participar do edital. A maior parte dos editais quer garantir que você vai conseguir distribuir, vender, com um incentivo para realmente levar para o mercado e isso dar lucro. Então, a produtora bate na porta de um distribuidor e fala assim, você topa distribuir meu filme? E aí a distribuidora, como são poucas, fala assim, topo, mas por um preço. Eu fico com os direitos autorais, ou quase 100%, vocês ficam com um pedacinho ou nada, depende da... Aí entra a negociação, qual o tamanho da produtora, quem são as pessoas que estão nesse projeto, e etc. Então rola essa negociação. A partir daí, a distribuidora vai negociar. Ela tem o negócio na mão.
A produtora realmente passa a ser uma executora daquilo que foi combinado. Combinado. Legal, e você falou direito autoral, né? Propriedade intelectual, né? O que é isso hoje? Né? E também pensando em direito de imagem, porque a gente está criando esse contexto agora, porque na hora que a gente começar a falar aqui de Web3, de DAO, né? Tudo isso vai ganhar uma outra roupagem, né? Vai ser um negócio muito mais divertido. Mas assim, pensando hoje, né, nesse conceito de... Tá bom, então a distribuidora... Quem que é dono do filme? Quem que é dono da propriedade intelectual? Quem que poderia licenciar isso? Quem que ganha royalties com isso? Aqui no Brasil está principalmente na mão de ou grandes produtoras brasileiras, as mais famosas, as distribuidoras e os canais e os exibidores. Por exemplo, a Rede Globo. Ela é meio que tudo. Ela distribui porque ela tem a sua janela, ela tem a Globo Filmes, que também produz. Então, depende do player, tá? Então, mas basicamente fica na mão desses players aí, a propriedade intelectual. E o que é essa propriedade intelectual no final das contas? É basicamente o direito de você trazer receita, é um ativo, né? A propriedade intelectual é um ativo, que representa que você tem posse de algo. E aí, por ter posse sobre algo, você tem os direitos, por exemplo, receitas, né, de ativos. E aí essas receitas são centralizadas nesses detentores de propriedade intelectual. Então, basicamente isso. Existe alguma legislação clássica, padrão, que fale sobre o que é a propriedade intelectual? Cara, tem, mas eu não conheço a fundo para te dizer. Mas tem, é super regulado, isso no Brasil e no mundo. Certo. Até, por exemplo, você quer registrar o nome do filme, um logo do projeto, alguma coisa do tipo, você usa o INPI, Sim. que é registro de marca normal. Mas você precisa registrar na Biblioteca Nacional os seus personagens, o seu roteiro e outras criações, por exemplo. E tem alguma diferença entre propriedade intelectual e marca registrada? Eu acho que tem, mas eu não tenho conhecimento para aprofundar aqui para falar sobre a separação. Mas tem. Não, eu pergunto isso porque é uma coisa que eu entendo que no momento que a gente começa a falar sobre Web3, por exemplo, onde, por exemplo, um roteirista, né, a gente está dando spoiler aqui, né? Mas na hora que um roteirista ele entra como parte da propriedade desse ativo final chamado filme e aí por diante, essa questão sobre o direito da imagem, o direito a propriedade daquele ativo intangível que você mencionou, imagino que isso vai mudar também a legislação. Vai ter que mudar a legislação. Vai. É uma loucura, né? Você proteger o personagem, cada personagem, proteger o filme, são coisas diferentes. Imagina isso, olha como é confuso. Então se esse personagem participa de outro filme, como funciona? Ou quando você faz um videoclipe, você tem a música e você tem o visual. Mas o que o videoclipe é em cima da música? Então a música é mais importante ou menos importante sobre esse produto? Se o videoclipe monetiza, quem ganha? Sim. Né? Então é extremamente complexo e eu acho que a Web3 vem para também provocar e simplificar um pouco esse cenário, assim, na minha opinião. Tá bom. Não, é que eu sou meio chato, né? Porque como eu sou contador, você falou que você é atuarial, eu sou contador, o negócio ler ali, infelizmente, é mais forte que eu. Mas vamos falar então de comunidade, até para começar já a encaminhar para a próxima etapa da conversa. Você falou, né, os roteiristas, ilustradores, produtores e por diante. Está muito claro, né, com esse conceito novo de comunidade, blockchain, uma coisa muito mais aprofundada, Sim. Tecnologicamente falando, inclusive. Sim. Mas, então, ainda pensando no dia de hoje, né, cenário histórico, clássico, onde você tem uma lógica econômica que funciona no Brasil de uma forma ainda muito dependente de subsídios, de fundos públicos e por diante, no exterior, alguns lugares mais com capital privado, mas ainda assim, hoje, como é que existe algum conceito alguma sensação de
proximidade desses roteiristas e produtores sentirem que eles têm alguém para pedir ajuda na hora que eles precisam? Ou eles são meio assim, ilhas isoladas, e meio na base de job, de freela, e quando caiu um job, caiu, quando não caiu, paciência? Como é que funciona hoje? A sensação, eu criei a Ecoa com a sensação de que eles estavam desorganizados. Você conhece com quem você estudou. Então, fiz faculdade com fulano, vou entrar em contato com ele, beleza? Ou pelos lugares que você passa e trabalha. Mas eu não via em lugar nenhum um hub, uma comunidade onde essas pessoas eram orquestradas e criando experiências para que elas se encontrassem e se conhecessem e trocassem e nascessem novas possibilidades de parceria ou troca ou algo do tipo. Então, eu acho que até então ainda é bem, a ICO ainda não resolve esse problema, ela está no caminho de resolver parte desse problema, e a gente não quer fazer sozinho também, a gente acha que outras comunidades deveriam nascer e existir, mas eu acho que conceito de comunidade é uma coisa que a gente precisa falar um pouco a respeito, porque não sei se é claro para todo mundo. Porque quando a gente fala de comunidade, para o brasileiro às vezes vem assim, então vou fazer um grupo no Facebook, né? Uma comunidade no Facebook. Ou vou fazer um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram. Minha comunidade está ali. E a minha comunidade está ali, não sei se a minha comunidade está ali. Talvez os seus seguidores estejam ali, talvez seus clientes estejam ali, talvez até alguns fãs estejam ali. Mas existe uma diferença entre tudo isso e um community member, né? Um membro da sua comunidade. E aí, vamos perguntar por quê? Qual que é a diferença? Porque a gente vai começar a perceber o que de fato é a construção de uma comunidade. Eu faço associação de construção de comunidade ou com comunidades que já existem há séculos ou milênios, por exemplo, a comunidade judaica, né? Eles não são uma comunidade porque eles têm um grupo no Telegram, certo? Eles são uma comunidade por outros motivos. Eles têm crenças e valores alinhados, eles disseminam essas crenças e valores através de histórias, né, que são muito bem fundamentadas em princípios e tudo mais. Milenar, né? Eles têm moeda própria, eles têm uma terra para viver, eles têm música típica, eles têm comida típica, eles fazem negócios juntos. Olha quantas coisas. Sim. E esse conjunto de coisas, ao longo do tempo, somado a situações de escassez. Escassez tem muito a ver com criação de comunidade também. Outro exemplo é o Burning Man, né, que é um festival em Nevada que acontece no meio do deserto. Você não tem o que comprar, você não vai na Pizza Hut rapidinho e volta Não, você precisa se virar com o que você vai levar. Então, esses conceitos de escassez fazem com que as pessoas se aproximem e unam forças e forcem elas a coexistirem e bem. Então, tudo isso são elementos que a gente está tentando incorporar dentro da ECOA para que criadores e artistas criem a sua terra. Por isso que é ECOA The Creator's Land. Aham. Entendeu? Legal. Sim. Então, é muito menos uma relação onde a gente serve eles e a gente traz a educação, a gente traz o serviço, a gente traz o produto, eu trago o dinheiro, e muito mais, tem aqui um espaço onde vocês podem fazer o que vocês quiserem. Sim. A gente pode orientar, a gente pode incentivar, então, mas eu não estou ali para fazer tudo por eles. Então, um exemplo disso, né? A gente tá Cai um pouco nesse conceito de facilitação, ou não é bem uma facilitação? Facilitação, provedor de espaços com incentivos bem alinhados. Tá. Então, por exemplo, por que muita gente vem morar em São Paulo? Porque São Paulo tem incentivos claros, né? E muita gente atraída por esses incentivos vem chegando e vai se estabelecendo. Aí você se estabelece numa região onde pessoas pensam de determinada maneira, que é diferente de uma outra região que é de outra maneira. Então, construção de comunidade é mais ou menos parecido. Se a gente tiver um bom sistema de incentivo para as pessoas estarem lá dentro, a gente vai atrair pessoas. A partir do momento que elas chegam, elas têm que se estabelecer em algum lugar. Quais são esses espaços? Esses espaços, eles acreditam no quê? Eles são movidos a quê? Então, esses espaços hoje dentro da ECO, a gente chama de guildas, por exemplo. Tá.
Então a gente tem a guilda de educação. São pessoas que se importam muito com o tema de educação. Como a gente ensina e educa criadores alguma coisa que a gente acha que é importante. Tem uma guilda que é de wellness, de saúde mental e bem-estar, que para criadores também é super relevante. Então, ali vai chegando a galera que tem a pegada de saúde mental e bem-estar. Tem a guilda de produção, onde a gente cria produtos e serviços para mandar para o mercado, que é da onde traz dinheiro, né, para a comunidade. Então, que é negócio. Então, é a parte do negócio. A gente faz evento, enfim. Então, a gente é provedor de espaços com temáticas, com assuntos que a gente julga relevantes. As pessoas podem propor um espaço novo, isso já aconteceu. Por exemplo, a guilda de diversidade. Eles falaram, a gente precisa ter um comitê de diversidade. Então, vamos transformar esse comitê numa guilda e vocês tocam? Eles falaram, a gente toca. Então, beleza. Então, nasceu da comunidade, a gente acha que faz todo sentido ter, então, bora nessa, vai nessa. Interessante que você falou de incentivo, né? Quando você falou incentivo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi negócio. Por que a pessoa vem morar em São Paulo? Porque tem negócio, tem. Só que aí faz sentido foi muito legal que você falou, você abriu esse espectro, né, para saúde mental, diversidade, esqueci qualquer outro que você mencionou. Saúde mental, diversidade, educação. Educação. E assim, para ver realmente, não é só negócio. Porque pensando com a cabeça histórica, né, de lógica econômica, por que uma pessoa viria para um lugar para fazer sentido ela trabalhar com aquilo, ela dedicar tempo àquilo, de alguma forma ela obter algum retorno financeiro, principalmente, ter um incentivo para isso. E tá. O capital, o capital financeiro, ele é um dos capitais que nos ajudam a ter uma vida mais próspera e saudável, né? Mas ele não é o único capital. Tem o capital intelectual, que você sabe, que você aprende. Desde de conhecimento à sabedoria, vai. Então, o conhecimento prático de como executar algo e a sabedoria vivida de ter aplicado esse algo na vida, né? Sim. Então, isso quando você tem sabedoria, você é mais próspero, ou tem a possibilidade de ser mais próspero. Tem o capital social, quem você conhece, com quem você está conectado, né? Também te ajuda a ter uma vida mais próspera, né? Então tem outros capitais, a gente traz capital espiritual também para dentro da conta. Tem um capital que a palavra é polêmica, mas eu posso explicar, que é o capital erótico. Ele não tem nada a ver com sexo, ele tem a ver com design. Então, Design? Tem a ver com design. Então, por exemplo, a gente produz entretenimento, é sexy, né? As pessoas querem estar perto, a forma como a gente entretém as pessoas, como o produto é desenhado, é muito, muito legal. As pessoas querem estar perto disso. Não é difícil trazer gente para perto da Ecoa, porque ela tem esse capital muito forte, né? Então são outros tipos de capitais que são incentivos, além do financeiro, para que as pessoas queiram estar por perto. Então, ao mesmo tempo, eu não exijo que as pessoas estejam lá full time. Elas têm que ter o seu trabalho. Se a gente não prover o financeiro ainda para todo mundo, elas precisam disso em outros lugares. Sim. Então, o que a gente pede é compromisso de 1 hora por semana, 1 hora por mês, que seja. Mas se você se comprometer, é um compromisso. Não é uma doação de tempo. Investimento. É um investimento. Você venha, coloque valor, porque você vai extrair valor em algum momento disso. Tá. Legal. Não, eu perguntei isso da lógica do incentivo financeiro, porque pensando nessa figura do criador, né, historicamente falando, roteiristas, que na maior parte das vezes são autônomos, freelas e tal, uma grande dificuldade dessas pessoas é monetizar o próprio trabalho. Ou seja, estou sempre na mão do quanto que a produtora quer pagar, ou o distribuidor, seja quem for. Então, eu não tenho muita gerência sobre o valor da minha hora aqui, né? Eu recebo o que me tiverem dispostos a pagar. Então, isso é uma coisa. Monetização, também, ou no caso, se não está trabalhando para uma produtora, eu quero vender para um cliente, quanto que uma pessoa quer pagar pelo retrato que eu pintei, sabe? Às vezes é uma dificuldade, né? Então, outra coisa, acesso a capital, um investidor,
um criador, uma pessoa super criativa, tem uma super ideia legal, mas aí, seja por falta de conhecimento financeiro, seja por uma falta até de viabilidade econômica sobre a perspectiva do investidor, não rola, não recebe esse investimento. Então, coisas que eu pensei, né? Então, dificuldade para monetizar, conseguir dinheiro, e a questão da solidão, né? São profissionais muitas vezes solitários, porque é a arte daquela pessoa, é o que vem até pensando no plano espiritual, o que vem da criatividade, do interior daquela pessoa. E pensando em quem está buscando ali exposição, né, pública, um YouTube da vida, construir uma audiência. Então pensei nessas 4 dificuldades, né? Monetizar, conseguir investidor, solidão e construir audiência. São dificuldades históricas aí que eu sinto que os criadores têm, eu me colocando até numa condição de criador. Sim. E queria ver sua opinião sobre isso, né? Pensando no criador, já que ele é o protagonista da história dessa conversa aqui, a gente já contextualizou um pouco onde ele está, para onde ele vai e tal, quais são as dificuldades para daí chegar a hora do creme de la creme e botar a tecnologia rock and roll aqui para resolver Legal. isso. Eu sou criador também, né? Eu sou roteirista. Então, até hoje ainda faço meus freelas de roteiro. Como, por enquanto, eu venho bancando a criação e construção da ECOA. Então, a ECOA sou eu plantando, por enquanto, antes de colher, né? E quem me ajuda a plantar são os meus freelas. Então, eu vivo... Estou falando de um lugar onde eu vivo disso, né? A minha opinião é a seguinte. Os criadores, artistas, enfim, seja de história ou não de história, seja artista plástico, seja arquiteto, seja músicos, dançarinos, toda essa galera tem que fazer uma escolha. Tem que fazer uma escolha. Ou algumas escolhas. Por exemplo, eu quero ser um artista original ou eu quero realizar o sonho dos outros? É uma pergunta importante. Eu quero fazer os dois. Tá bom, você pode fazer os dois. Mas você tem que saber o que você quer. Isso é uma primeira coisa. Se você quer ajudar o sonho dos outros, é mais fácil você conseguir dinheiro para isso, eu acho. Pelo menos para quem está começando. Porque são outras pessoas procurando por profissionais como vocês que vai e está disposto a pagar por isso. Mas ao mesmo tempo, talvez você não encontre o seu propósito ali. Talvez você não se sinta inspirado ou inspirada para fazer aquele trabalho durante muito tempo. Mas é uma opção. Se você vai para um caminho original, aí é você tendo que vender seu sonho para você monetizar ele. E aí nesse caminho não tem como, até tem como você fazer na raça, sem investimento, mas obviamente você vai ter uma série de limitações sem dinheiro. Então, se você quer realmente ser muito conhecido, prosperar, fazer dinheiro com isso, você vai precisar ser vendedor também. E isso vai te exigir novas skills, não só de arte e de criação. E aí você vai buscar ou em si mesmo, então vou estudar, vou aprender, vou me esforçar aqui e desenvolver essa nova skill, que eu acho que é super possível. Isso é uma quebra de paradigma, pelo menos para mim eu vi muito. Se você é criativo, você não sabe mexer com dinheiro. Mentira. Tipo, pode ser que você especificamente não saiba, mas é possível saber os dois. Ou você vai por esse caminho de se desenvolver, ou você vai ter que se juntar com pessoas que tenham a skill que você não tem. E dividir o bolo. Então você vai precisar de alguém que saiba vender, que saiba negociar e tudo mais. E a última opção é criar arte pela arte e não querer vender. E também tudo bem, é uma escolha também, né? Mas se você quer viver da sua arte, você vai precisar do dinheiro. Então, esses caminhos passam a ser as opções que eu vejo hoje em dia, assim. O que a ECOA traz de novidade nesse mundo? Não, parece que eu estou fazendo propaganda da ECOA, mas não é... É pensar que quando você precisa de um investimento, esse investimento vem para bancar o quê, principalmente? Numa produção de um filme, por exemplo. Grande parte disso é pessoas.
Se você tivesse as pessoas dispostas a desenvolver aquilo, talvez você não precisasse do investimento que você está pedindo. Tá. Então, através do poder do coletivo, você consegue ter um potencial maior do que como indivíduo. Então, muito do que a ECOA prega vem aí, da colaboração, da cocriação, para que as coisas nasçam, não fiquem guardadas na sua gaveta. Então, ao invés de usar o seu tempo ocioso para criar uma coisa sozinho, não conseguir dar andamento nisso porque ele tem uma limitação gigante. Traz isso para um coletivo, com pessoas que você vai passar a conhecer, passar a confiar, se desenvolver e construam juntos. É mais ou menos essa a proposta. Então, é uma forma de investimento, o tempo das pessoas, Sim. né, em torno da sua ideia. Mas você também vai ter que ser um bom vendedor para atrair as pessoas que vão acreditar no sonho. Né? Sim, porque essas coisas levam tempo, né? Levam. E normalmente, principalmente se é uma pessoa que tem um capital, agora falando capital financeiro, limitado e passa a maior parte do tempo dedicado a, sei lá, fazer os jobs, os freelas que paguem o feijão com arroz, aí às vezes nem sobra tempo, ou mesmo que sobre, é uma coisa ali meio, puxa, e o que eu faço? Por onde eu começo? Né? E é bom saber que você tem um lugar onde acho que é uma virada de chave realmente, porque existe, pelo menos eu convivi muito tempo com essa ideia de que, pô, eu preciso fazer tudo. Né? Eu estou num ponto, já me dei conta, não dá para fazer tudo, não tem a menor condição de fazer tudo. Né? E então, sabe, bom, tem um lugar para onde eu posso ir para daí colaborar com essas outras pessoas, cada uma fazendo uma parte do trabalho, e o negócio cresce como um todo, ao invés de eu, né, remando sozinho contra uma maré gigantesca. Exato. Só que esse conceito de comunidade, por isso que foi legal a gente falar sobre isso, né? Ele está evoluindo também, né? Ele está evoluindo. Sim. Hoje você falou, Telegram, WhatsApp, né? Discord. E isso, então, e novas comunidades estão surgindo também, né? Então, é até bom para a gente entrar num próximo tópico aqui, que tá bom, Web3, blockchain, comunidade ali conectada por algoritmos, por uma quantidade imensurável de tecnologia e de matemática, de coisas complexíssimas ali dentro, que fazem esse tempo que essa pessoa está dedicando para essa determinada atividade está sendo registrada de tal forma que, no final das contas, a hora que a grana pingar aqui, vai chegar, vai ser saber, eu tenho proporção de 10, X%. Né? Vamos fazer, então, um panoramão aqui primeiro. Talvez acho que nem daria tempo de a gente entrar no detalhe. Mas o que é essa nova onda agora? Web3, o que isso difere do que a gente falou até agora? Web3, blockchain, NFT, metaverso, DAO. Dá para você dar Eu sei que é difícil, são coisas amplas e complexas, mas assim, pelo menos um apanhadão inicial sobre isso. Claro. A Web3 na minha visão, é uma evolução da Web 2. O que é a Web 2? A internet como a gente conhece hoje, com as empresas que a gente conhece hoje, as redes sociais e tudo mais. Qual que é a mudança entre uma e outra? Na Web 2, a gente não é dono das nossas informações, a gente não é dono dos nossos ativos digitais. E na Web 3, você passa a poder ser dono. Então, é uma tecnologia que viabiliza o ownership das coisas. Essa palavra é chave, ownership. Como assim, Rodrigo? Então, para explicar como isso funciona, você não precisa entender como a internet funciona. Né? Então, eu não vou entrar no tecnês aqui do blockchain, de como funciona essa rede de blocos. Porque acho que a gente vai para um lugar que não precisa. Mas a blockchain pensa como um grande livro razão da vida. Né? Tudo que é transacionado nessa rede fica registrado para todo sempre. Muito provavelmente para todo sempre. Como assim para todo sempre? É imutável e tudo mais? É quase imutável. Como funciona? Vamos supor que você quer me passar R$10. Tá? Você precisa de uma carteira digital na Web3, conectada a essa rede. E eu também. Sem carteira digital não tem como você entrar na Web3. Tá?
Você conecta a sua carteira, essa carteira tem um código, não tem seu nome. Então é anônimo. Mas eu sei que a sua carteira está passando R$10 para minha carteira no tal dia e tal hora. Essa transação ela é registrada em vários outros computadores que estão conectados a essa rede em segundos que isso acontece. Então, para eu fraudar essa transação, eu teria que fraudar todos os 51% dos computadores que passaram essa informação. Então, eu teria que ver por onde passou e mudar todas elas. Então, é muito difícil que uma fraude aconteça. Não é impossível, mas é muito difícil. Essa tecnologia faz com que, se eu subir uma informação aqui, por exemplo, um roteiro, vou subir um roteiro na blockchain. Esse roteiro, essa informação, ela vai ser passada em vários computadores e eu consigo provar que tal dia, tal hora, aquela carteira digital, que, by the way, é do Rodrigo, subiu aquela informação. Então, se qualquer roteiro sobe na blockchain depois, dá para provar que foi depois. A carteira digital não sobe só espécie, dinheiro, ela sobe também arquivos... Você consegue arquivar NFTs, que são os ativos digitais também na sua carteira, né? Tá. Então, se a gente transforma... certo. Você transforma o roteiro numa NFT. Numa NFT, tá. Por exemplo. É um exemplo simples. Então, você passa a saber quando as coisas aconteceram, quem fez o quê, e rastrear isso para todo sempre. Coisa que na internet é muito difícil. Você teria que fazer isso via IP, talvez da máquina, mas se você já usa um VPN, você já usa outro IP, então você já não consegue fazer o que você faria hoje. Então, essa tecnologia específica de rastreio, a tecnologia de blockchain, né, que é rastreável, imutável, anônima e tudo mais, ela permite com que novos negócios sejam feitos e que a gente se organize em sociedade de maneiras diferentes. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que... Vamos pegar um caso aqui. Há 10 anos atrás, pegar uma carona na rua com um desconhecido seria muito ou pouco arriscado? Depende da rua, depende de quem pede a carona. No centro de São Paulo, meia-noite. É bem arriscado. Bem arriscado, né? Agora, hoje, em São Paulo, meia-noite, você pede um Uber, ainda é uma pessoa desconhecida que vem te buscar. Mas é muito menos arriscado. Por quê? Porque eu tenho uma empresa no meio do caminho falando, eu validei que essa pessoa existe, que ela validei os antecedentes criminais dela, eu sei que o veículo que ela tem é minimamente seguro e bom o suficiente para te levar até onde você gostaria. E do outro lado ele está falando pro driver, está falando, tem uma pessoa que está no centro de São Paulo, já validei os documentos dela, a gente sabe quem ela é, minimamente é seguro, certo? Sim. Através da tecnologia blockchain, se tudo é rastreável, eu consigo ver quantas caronas essa pessoa já deu, quais foram as avaliações, eu consigo validar que aquela pessoa é aquela pessoa, e ela consegue fazer o mesmo sem eu precisar da Uber. É a tecnologia viabilizando, por causa das suas características, que uma coisa nova aconteça. Entendi. E assim que talvez DeFi, que é as Decentralized Finances, também pensam em como os bancos talvez sejam substituíveis. Então, se você quer me emprestar dinheiro, se eu quero dinheiro emprestado, você tem dinheiro para me emprestar, vamos ver se ele é um bom pagador ou não é. Veja na blockchain. A pessoa tem o dinheiro que ela está falando que tem ou não tem. Eu vejo na blockchain. Talvez eu não precise de um banco validando que você é você, que eu sou eu e que essa transação pode acontecer. Então, a gente começa a falar sobre a descentralização das coisas, que hoje são centralizadas em grandes players, em grandes empresas ou em grandes pessoas, né? Legal. Você tinha dado o exemplo de transformar um roteiro numa NFT, né? Pensando no universo da ECOA, no universo da criação, no universo, né, da produção, no entretenimento. Onde que entra aí o Web3? Como é que ela é uma mudança de paradigma em relação ao passado? Boa. A gente percebeu que o mercado de entretenimento é super dependente ou do governo, que é uma centralização de poder e capital e tudo mais, recursos,
ou nos grandes players de entretenimento, seja os majors, que são os streamings, os grandes canais como Netflix, Amazon, Disney, Sony, Fox e etc. E que tem um monte de criador hiper talentoso, com boas ideias guardado na gaveta. E que dependem deles para que essas ideias surjam, nasçam. Aí a gente olhou para essa situação e falou, bom, como a gente pode talvez não depender desses centralizadores? Como a gente pode descentralizar a produção de entretenimento? Então tudo nasceu da construção de uma comunidade. Vamos trazer os artistas talentosos com boas ideias para perto. Então essa foi a primeira coisa que a gente fez. Aí através de outros incentivos, por exemplo, dinheiro de marcas, que tem muito capital e que estão entendendo que entretenimento é chave para chegar no seu público final, a gente consegue viabilizar algumas coisas já com dinheiro. Mas através do poder, do tempo ocioso dos criadores, a gente também consegue produzir. Então a gente passa a ter uma força que antes os indivíduos sozinhos não teriam. Então a nossa ideia é lançar produtos que tenham valor de mercado através basicamente desses recursos. Monetizando talvez diretamente com o seu fã também. Vamos vender camiseta, vamos vender NFTs, vamos vender produto, ou vamos vender serviço. E através desse dinheiro dos fãs e das marcas e do nosso tempo ocioso, vamos produzir algo que tenha valor para o mundo, né? Então, basicamente, a gente quer usar tecnologia blockchain para rastrear todo mundo que entregou valor de alguma maneira, seja um roteiro, seja uma ilustração, seja um vídeo animado, uma animação, né? Uma edição, alguma coisa do tipo. Quando esse produto é monetizado, porque eu rastreei e sei quem fez o quê, eu distribuo receita direto para os criadores. E aí, pela primeira vez, a gente tem artistas e criadores trabalhando no mundo do entretenimento, não dependendo de uma Netflix ou de um YouTube, que vai determinar quantos os artistas vão ganhar, em detrimento de centralizar o lucro em si. Eu estou falando assim, artistas, não só os artistas e criadores, mas todo mundo que participa do projeto, vocês vão estar na linha de receita, percentual. Se explodir, todo mundo ganha. Se não vender nada, ninguém ganha. Então, eu começo a trazer conceitos de empreendedorismo, é uma nova forma de enxergar o seu tempo, o seu trabalho, o que é valor, e abrir essas conversas. E eu só consigo fazer isso se eu tiver eles perto de mim. Por isso, a comunidade. E aí está aí o incentivo também, né? É interessante, o blockchain permite você tanto rastrear a colaboração das pessoas ao longo do processo de criação de um filme, de um game e tal, assim, tudo que precisa acontecer, trocas que tem que haver para que haja um produto final, que aí por sua vez vai ser colocado na tela do usuário, game, filme, série, para daí, a hora que entrar o dinheiro, isso aqui ser rateado. Então é legal, o blockchain meio que une essas duas pontas, né? A execução e a venda, né? A execução e a entrega. Eu deixo isso combinado via smart contracts, que são contratos inteligentes, registrados na blockchain que é imutável. Isso é o ponto central no final das contas. Eu combino o jogo de quanto cada um vai ganhar e combino e provo para eles que eles vão receber porque é por causa da tecnologia também. Quando alguém pagar, automaticamente vai para eles, né? E nesse caso, né, então, pensando no chapeuzinho de contador, né? Sim. Não da Econ, porque a Econ mas assim, eu lembro das minhas primeiras aulas de contabilidade lá. Capital social, tá lá, patrimônio líquido, contra caixa, contra um ativo qualquer. Esse capital social ele é distribuído em cotas ou ações, se for uma empresa de capital aberto. Legal. Você está falando sobre distribuir receita. Uhum. Mas para você distribuir receita, percentualmente falando, você tem que ter quanto que cada um é dono, entre aspas, daquele ativo. Né? Uhum. E você mensura isso como? Com base no tempo que cada um está pondo para desenvolver aquilo, ou tem alguma outra métrica? Vamos separar duas coisas. Uma coisa é a receita, outra coisa é o ativo
Acho que a gente teve uma conversa sobre propriedade isso. intelectual. Tivemos. Vamos lá. Então, como a gente está pensando em virar uma DAO? DAO, para quem não sabe, é Decentralized Autonomous Organizations. Organizações autônomas descentralizadas, ou seja, organizações que coletivamente tomam decisões sobre o que fazer. Então, normalmente elas têm uma missão clara, estão bem organizadas, bem orquestradas, têm regras próprias, incentivos próprios, e eles vão lá e decidem uma ação. Então, o que a gente está falando? Que os artistas querem viver do seu talento, da sua arte, a gente tem essa missão. Eles se organizam para criar um produto, levar no mercado e participar da receita disso. Só que, até então, eles não são sócios, certo? Eles não estão ali no contrato social e tudo mais. E nem estarão. Por quê? Porque o que a gente vai fazer é uma nova forma jurídica que ainda não é prevista em lei, que é a DAO. A gente vai tokenizar a ECOA, ou seja, a gente vai dividir um token entre todo mundo, que são basicamente cotas, ações, né, divididas, perante a entrega de valor de todo mundo. Só que o que está sendo tokenizado? A propriedade intelectual. Uhum. Então eu falo para eles, independente da propriedade intelectual, você vai ter a receita sobre isso que você criou. Você está atrelado a esse ativo para sempre. O ad eterno. Enquanto esse ativo monetizar, você ganha. Mas a propriedade intelectual, que é o ativo, só vai ter valor monetário de novo quando ele for vendido. Fora isso, não tem muita utilidade. Você já está ganhando sobre aquilo. Então, o que a gente vai fazer? Pegar toda a propriedade intelectual que é criada via comunidade e devolver para a comunidade. Em cima desse ativo, a gente faz a nossa sociedade. Né? E como é que mensura o tamanho, a proporção desse ativo? Através de algumas regras, um protocolo que a gente está criando. Né? Tá. O protocolo é um conjunto de regras. Então, vou citar algumas delas. Isso é mais complexo. Então, dentro de um projeto de história, vamos criar um quadrinho. Tá? Um quadrinho tipo Marvel. Tá bom. Quais são os papéis e responsabilidades dentro desse projeto? A gente mapeia todos os papéis e responsabilidades. Então, é diferente de cargo. Então, eu tenho o diretor, cargo de diretor. Um diretor tem vários papéis e responsabilidades. Claro. Então, a gente abre os papéis e responsabilidades, dá peso para esses papéis e responsabilidades. Tem alguém que vai servir o café e tem gente que vai pensar na estratégia de venda e vai gerar receita. Tem pesos diferentes. Sim. Segundo aspecto que a gente avalia, quem vai executar esse papel e responsabilidade? Qual o nível de maturidade desse profissional? Porque uma coisa é uma pessoa sênior executando uma tarefa sênior, outra coisa é uma pessoa júnior tentando executar uma tarefa sênior. São tempos diferentes, qualidades provavelmente diferentes e tudo mais. Terceiro fator, quanto tempo está sendo despendido para executar uma tarefa? E não em quantidade de horas, a gente não conta horas. A gente separa se um tempo está sendo full time, a pessoa está trabalhando todos os dias, o dia inteiro, está hiper dedicada. Se ela está part-time, ou se ela está só fazendo uma entrega pontual. Isso tem diferentes pesos. Aí a gente tem alguns cargos, são distintivos que as pessoas carregam dentro da ECOA. E aí tem um distintivo de ambassadors. Essas pessoas a gente já confia que podem ser revisores. Então a gente traz esses ambassadors, que é um papel, uma responsabilidade, revisar o trabalho e avaliar a qualidade da entrega. Uhum. Então a qualidade da entrega também é mensurada. Tudo isso, como tem pesos, a gente vai criando um score por pessoa. Legal. Tô sentindo que a sua formação em atuariais Yes! Ajudou muito nisso. Muito, total. E eu tenho um baita sócio que é engenheiro, tá me ajudando bastante também nisso. Então, a gente vai criando esse score. No final, a gente tem um score final, a gente normaliza e divide e transforma esse score em percentual. Quem entregou mais valor vai receber mais, quem entregou menos valor vai receber menos. Muito interessante. Legal, né? Muito legal. E esse combinado fica registrado na blockchain via smart contracts. Então, produto pronto, a gente sabe a distribuição final, registrou, foi para a blockchain, a gente já sabe, virou receita em cripto,
já vai automaticamente para eles, assim. E aí a propriedade intelectual, a gente ainda não fez isso, mas a gente está estudando como fazer e provavelmente vai respeitar os mesmos percentuais. Entendi. Tá, isso que você está falando, se eu estou entendendo corretamente, está ligado à forma como esse projeto, esse ativo, virá a ser monetizado. Seja no licenciamento de uma marca, para um royalty e aí por diante. Mas tem o lado do investidor também. Quem, por exemplo, poderia financiar um determinado projeto, fazer um fundraising para um filme. Né? Aí eu não sei se eu entendi certo, mas aí seria uma outra... Talvez você possa usar as mesmas proporções que você acabou de descrever, só que para um dinheiro que está entrando, entendeu? Para poder financiar algo aqui, para daí ter algo para vender, para daí, por sua vez, ganhar dinheiro em cima disso. Sim. Como é que funciona o fundraising nesse caso? Se for para um projeto específico, os artistas têm que abrir mão de um percentual do negócio. Porque entra um capital novo. Porque entra um capital novo. Tá. É alguém trazendo valor. Sim. Não deixa de ser alguém trazendo valor. Claro. Então, dentro dos projetos, não só os artistas estão nesse esquema de divisão de percentuais, mas tem uma parte de tecnologia. Tem custo manter essa tecnologia no ar e funcionando. Advogados, porque por mais que a gente esteja registrando a propriedade intelectual na blockchain, ainda no Brasil a gente não significa que ela está protegida. Eu tenho que registrar no INPI, eu tenho que registrar na Biblioteca Nacional, eu tenho contratos com as marcas a serem avaliados, então os advogados também estão nessas linhas, porque eles estão entregando valor para o projeto. Claro. Hoje, só para vocês terem um parâmetro mais ou menos de quantos artistas ficam na linha de receita, 35%. Os outros 65% são outros profissionais. Caramba. Mas, pô, é 35%. É muito diferente de nada. Sim, lógico. Diferente de 2, 3, 5%. Então, é super transparente. Todo mundo sabe quanto todo mundo vai ganhar. Muito legal. Você falou um negócio de... Você estava falando sobre... Não, perdão, acho que uma outra pergunta. Da outra vez que a gente conversou, você me deu alguns exemplos de fundraising. Cara, caiu o queixo, né? Você mencionou uma Neon que parece que levantou 20 milhões de dólares em 40 minutos. 45 minutos. Tá. Uma outra que levantou 7 milhões de dólares em 30 minutos. Isso tem alguma coisa a ver com o que a gente está falando aqui? Tem. Então vamos lá. Então, isso... É nesse nível mesmo o negócio de potencial de... Pode ser até maior. Blá, assim, do nada, assim, você tem um dinheirão. Vamos lá. A gente está falando de negócios que visam ser mais justos para as pessoas que estão neles. Sim. A centralização extrema é ruim para quem não faz parte do grupinho que está centralizando, certo? Então, existe uma causa por trás. Existe propósito, existe um motivo. E todos os negócios, independente se é entretenimento, ou finanças, ou legal, ou qualquer outro tipo de negócio, eles têm essa mesma essência. Então, o movimento que existe, que a gente acaba chamando de Web3, né? O movimento da Web3, ela é super defensora desse novo tipo de esse novo modelo de se fazer as coisas, usando tecnologia blockchain. Então, quando uma nova empresa nasce, pelo menos no ano passado, até o ano passado principalmente, quando a empresa nascia, tinha muita especulação do poder que isso pode ter e as pessoas viram a oportunidade de abrir o seu capital em cripto, que a gente chama de ICO, é diferente de IPO, e levantar muito dinheiro desse movimento, que acredita muito no que pode vir a ser as coisas. Então, você tem exemplos de pessoas que criaram uma moeda própria e levantaram muitos milhões, até bilhões, eu acho, de dólares para desenvolver um negócio. É o caso de um game chamado Axie Infinity. Cara, os caras levantaram em 4, 5 meses, assim, eu vou chutar aqui, 500 milhões de dólares muito rápido para desenvolver uma economia própria lá dentro e desenvolver o game. Independente se eu acredito que esse game vai dar certo ou não vai dar certo, já está mostrando que não vai dar certo, na verdade, mas é um fenômeno. Um outro exemplo, uma DAO chamada Constitution DAO. Existem 11, 13 cópias da Constituição dos Estados Unidos, originais, e elas estão nas mãos das grandes famílias americanas.
a Rockefeller, sei lá, essas grandes famílias. O que é muito esquisito, porque não é uma coisa de propriedade de algumas famílias, Claro. é do povo. Constituição americana. We the people. Exato, exatamente. Então, uma DAO se formou, porque uma dessas famílias ia leiloar a sua versão da Constituição, e um grupo, esse movimento, essa comunidade de pessoas falaram assim, vamos ganhar o bid, vamos devolver para o povo que é do povo. Vamos botar num museu, vamos botar num parque a cópia da Constituição. Causa, propósito. 72 horas, 47 milhões de dólares foram levantados para bidar no leilão lá, a Constituição. E eles perderam. Não levaram? Não levaram. Caramba. Mas olha o movimento, né? Arrepia, cara. 72 horas. Eu acho que foi o recorde mundial, tá no Guinness, pá. E uma coisa que é legal, você fala, né, é interessante, o blockchain tem toda essa complexidade, né, de premissas e fundamentos de quantas, não é, além de horas, se é full time, se não é full time, qual é a tarefa, qual não é a tarefa. Isso aqui pensando, né, como a gente falou, na execução do projeto. E antes disso tem todo o capital que pode vir ou de um único investidor, que aí entra, ou de um prestador de serviço, falou um advogado, sei lá. Agora, que aí muda essa composição acionária, entre aspas, né? Mas se for num exemplo de um ICO, por exemplo, é muito mais complexo, porque esse ICO, por sua vez, é resultado da entrada no ICO de uma outra infinidade de pessoas, que aí somou uma piscina de dinheiro lá, que por sua vez mudou, fragmentou ainda mais, né, essa composição. E o blockchain consegue fazer tudo isso. Exato, porque é rastreável. Então eu sei quanto cada um deu e qual é o percentual que cada um detém daquele ativo, daquilo que foi o objeto, né, de negociação. Agora, isso é legalizado? No Brasil, não, por exemplo. Eu não posso distribuir lucro através de tokens no Brasil. Securitização e tal, né? Então existe ainda uma barreira legal na maioria dos países para fazer isso de maneira mas isso é uma questão de legal. tempo. Isso daí não é... como é que é aquele ditado lá, né? Quem fabricava chapéu estava tão preocupado, né? O chapéu, a legislação do chapéu, e não se deu o trabalho de olhar pela janela e ver que ninguém mais usava chapéu. Né? Então, desculpa, pode... Exato. Ninguém segura a tecnologia. Eu acho muito difícil. E né, eu vi num post seu no LinkedIn, você citou o Naval Ravikant, né? Um cara que eu gosto muito. Também gosto muito. Eu assisti uma entrevista dele, acho que de 3 horas, né? Que ele fala, Eu também. como ficar rico, não sei o quê. E ele mencionou nessa entrevista os 3 tipos de alavancagem, né? Falar alavancagem inicial, que era labor, né? De trabalho, Egito lá, fazendo pirâmide, põe mais gente, você constrói um negócio. Isso é a mais antiga, digamos, né? Aí tem a alavancagem possibilitada pelo capital, que aí, né, pôs uma grana, construiu alguma coisa por conta disso. E tem a alavancagem que é fruto da tecnologia, da mídia. Ele coloca em 4, né? Ele separa tecnologia e mídia. Então labor, capital... Code, né, que ele fala. Aí code, que é o tech, e mídia. Ele coloca nessas 4. Que aí tem nessas 2 últimas você tem o custo marginal 0 de replicação, né? De replicação. E como é que isso conversa com... Cara, isso é uma reflexão muito interessante. Eu adoro falar sobre isso. Porque eu estou vivendo na pele, né? Então, a primeira, que é a mais antiga, que é labor, ele fala que é a pior de todas, porque... Qual que é o conceito aqui de alavancagem, né, no final das contas? Como eu consigo multiplicar meu tempo, como eu consigo ter uma vida saudável sem depender só do meu tempo e enfim, das minhas habilidades, do meu dinheiro e tudo mais. Então, uma das formas é contratando alguém que vai custar menos do que você para fazer o que você fazia. Só que esse tempo que você delegou para alguém, muitas vezes, quem é gestor sabe que ele se perde.
para gerir a pessoa. Então é extremamente complexo, extremamente ineficiente, e é o pior tipo de alavancagem, mas é um tipo de alavancagem. Então, eu vejo dentro de comunidades a gestão de pessoas, no final das contas. Não dá para fugir disso ainda. Mas, através de tecnologia, eu consigo gerir alguém que eu mal conheço. Eu já falo sobre isso. O segundo modelo, que é dinheiro, o dinheiro pode trabalhar para você. Investe numa empresa, essa empresa vai te dar dividendos sem você precisar tomar seu tempo. Claro. É um outro tipo de alavancagem. O terceiro, que é tech, vou botar uma máquina para fazer as coisas que eu não vou saber fazer, ou eu não consigo fazer, eu não posso fazer. E aí sim, eu não tenho que gerenciar o emocional, né, do algoritmo, né? Então... Cuidado, que a gente já tem Google robô, negócio de inteligência senciente. Pois é, né? Pois é, vai flertando saber. Ali. Tá, desculpa te já cortar. a gente chega lá. Já a gente chega lá. Então é muito mais eficiente do que as outras. E mídia, a mesma coisa. Eu consigo, através de disseminação, né, do boca a boca, ou através de tecnologia também, levar uma mensagem muito mais longe do que eu levaria sozinho, certo? Claro. Então tudo isso são alavancagens. Como eu vejo cada uma delas dentro do meu negócio, por exemplo? Construção de comunidades. União de pessoas que estão ali dispostas a fazer alguma coisa juntos. Então, eu tenho a alavancagem do grupo, das pessoas, que é a mais ineficiente, mas é ainda assim mais eficiente do que tentar fazer sozinho. Eu tenho a tecnologia para alavancar esse grupo de pessoas. Então, por exemplo, o que me impede hoje de trabalhar com um criador de Hong Kong que eu não sei o nome, não sei a cara... E não fala a língua dele. Não fala a minha língua, não tenho o meu dinheiro. Hoje é zero, porque a gente pode usar a mesma moeda, eu tenho tecnologia para traduzir o que ele está falando, eu consigo rastrear e ver o que ele já criou no passado, e eu consigo garantir para ele que o pagamento vai chegar porque está em smart contracts imutável e vai pingar na conta dele. Ele pode confiar em mim. Então é a tecnologia alavancando as pessoas que estão ali juntos. E mídia, no nosso caso, o nosso negócio é de mídia. Quando eu lanço um produto de entretenimento, eu construo público. E eu quero gerenciar esse público. Eu quero que isso seja uma nova comunidade. Então, se eu tenho público perto, eu trago marca. Eu trago eyeballs, né? Todo mundo quer saber, olhar para o que está acontecendo ali e participar daquilo. Então, através do resultado daquilo que a gente está criando, a gente quer construir mídia também. Então, essa é a forma como a gente está olhando essas 4 alavancas. Assim. Mas para cada business é uma coisa diferente, cara. Mas você tinha mencionado, quando você estava falando sobre labor, você tinha mencionado negócio de gestão de pessoas e você falou que ia voltar nisso depois. Que é a tecnologia ajudando a gerir essas pessoas. Tá. Então, era o ponto de como eu posso ter menos trabalho em gerir pessoas através de tecnologia. O exemplo de Hong Kong. Exemplo de Hong Kong. Tá. Então, mesmo que seja uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é, e etc., a tecnologia pode potencializar ainda o labor, de alguma maneira. Muito legal. Tem um outro post que você colocou no LinkedIn que eu gostei bastante, a gente até falou sobre isso, até para já ir caminhando para o grande finale. Você colocou entretenimento mais comunidade mais Web3 igual sweet spot. Né? Queria juntar essa afirmação, que eu concordo, acho muito bonita, com os valores, né? Assim, os valores, o que faz todas essas pessoas, seja de qual parte do mundo elas estiverem, trabalharem juntos? Por quais valores, por quais propósitos? Vale dizer, propósito é uma palavra que eu tenho muito cuidado para usar. Tá? Também. Porque ela é meio escorregadia, mas no final das contas todo mundo sabe que é legal, mas ela pode cair num... Né? Então, mas quais são, então, os valores? Né? Valores. Eu acho que o valor é mais legal. Quais são os valores que conversam com essa premissa de entretenimento, com comunidades Web3, construção de audiência, criação de conteúdo, de educação, de prosperidade? Qual que é aí? O que une essas pessoas? O que faz essa equação fechar? O que une essas pessoas?
Eu acho que é a vontade de fazer algo, uma vontade comum em realizar algo, conquistar algo, ou pertencer a algo. Acho que tem muito de valores universais, né? Que a gente fala muito em storytelling, né? Todo mundo quer pertencer, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser reconhecido pelo que faz. E eu acho que quando a gente fala de construção de comunidade, potencializado para dar resultados através de tecnologia ou de entretenimento que vira mídia e tudo mais, eu acho que mora um lugar muito especial, né? Um sweet spot ali para não só para o criador participar, mas para as marcas participarem, para qualquer pessoa participar. Eu acho que a gente sabe reconhecer quando um projeto ele é genuinamente pensado para gerar impacto positivo e falta isso no mundo e eu acho que as pessoas conseguem identificar, às vezes com um pezinho atrás no começo, mas quando descobrem, sentem, botam o pé na areia e veem que realmente é legal, meu, mergulham de cabeça e querem fazer parte daquilo, assim. Então acho que é um pouco aí, mora um pouco aí a minha resposta. Você falou do propósito, uma coisa que eu queria comentar, né? Eu sempre falo assim, é difícil você encontrar uma coisa que você não sabe o que é. Então todo mundo fala assim, eu estou à procura do meu propósito. Mas você não sabe o que é. Ele é feito do quê? Ele é feito do quê? Qual que é a cor? Come o quê? Mora onde? Onde vive? Onde mora, né? Então, se você não sabe, como você vai procurar uma coisa que você não sabe o que é? Não tem outro caminho que não experimentando, vivendo, botando a mão na massa, até que você pega e fala, nossa, legal isso aqui, hein? Gostei. Nossa, tenho facilidade. Nossa, tem potencial. Eu me vejo aqui por muito tempo. Eu acho, né? Então, eu também acho que a gente tem que tomar cuidado em procurar o propósito. Então, acho que, pelo menos nos projetos da ICOA, né, que junta entretenimento, junta Web3 e junta comunidade, a ideia não é vender um propósito de ser, é criar um espaço que seja saudável, para que as pessoas possam viver lá dentro. Eu acho que é muito, muito nessa filosofia, assim. Como a gente deixa as pessoas mais saudáveis? Legal. E quais são os benefícios aí para os early adopters, né? Ou quem cai essa ficha logo sobre o potencial da Web3, das comunidades, seja uma marca, ou seja sei lá, um roteirista que tá meio perdidão, querendo descobrir como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu consigo trabalhar melhor, remunerar meu talento melhor. Qual que é o benefício para as pessoas ou marcas, grupos que ponham isso em prática rápido, né? Porque eu percebo que no mundo que hoje está em guerras, cara, eu acho um absurdo, cara. A gente fica falando, por exemplo, sustentabilidade, ESG, tenho várias conversas que eu já gravei sobre isso e tal. Tem petroleira aí que acabou de virou o maior market cap do mundo, né? Energia, petróleo, tá aí, a Alemanha queimando carvão, sabe? Então eu vejo como assim, o mundo está num rebuliço, assim, né? E a guerra, a pandemia, tá tudo aí para lembrar a gente disso. E eu vejo a tecnologia, Web3, né? Essa evolução, blockchain, criptos, eu vejo como uma coisa que já mostrou que veio para ficar, que é sólido e que não vai para lugar nenhum, só vai aumentar. Só que quem entrar logo tende a colher mais frutos disso, né? Do que quem fica lá resistente, não, isso não é para mim, isso não funciona, isso aí é pirâmide, sei lá, um monte de coisa que o pessoal fala. Qual que é o benefício para quem mergulhar nisso logo? E não só financeiro, mas também ajudar a construir um mundo melhor. Cara, eu acho que a gente está vivendo uma mudança de eras. Em todos os aspectos, assim. Para quem acredita em astrologia, sabe que a gente está entrando na era de Aquários. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê novas gerações com um chip novo implantado, né, de colaboração, de não competição. Né? A gente vê a Raíssa lá, skatista, ganhando suas medalhas, não competindo, não rivalizando com os seus oponentes, mas comemorando junto. É uma outra cabeça completamente diferente. Eu tenho percebido sinais que o mundo está mudando. E quando a gente olha para trás e vê como vamos colocar, a velha era foi construída,
sempre tiveram dois drivers que subiram os impérios e derrubaram os impérios, que é a escassez, então escassez de recurso, escassez enfim, de tudo, e a rivalidade. Se eu não tenho, o outro tem, eu vou destruir o outro, que eu pego o que ele tem. Claro. Né? Basicamente, a Millennials funciona assim, até hoje funciona assim. Até quando você olha para os incentivos de uma rede social, quantidade de likes, quantidade de comentários, a comparação, a exaltação de uns em detrimento de outros, esse jogo do status, que o Naval fala muito também, né? São jogos finitos. Quando a gente olha para a tecnologia blockchain, a gente olha para a comunidade, a gente olha para tudo que a gente falou hoje, eu já vejo um movimento de pessoas sedentos por uma nova forma de viver. Muito mais, em oposição à escassez e rivalidade, muito mais abundante e colaborativa. E a tecnologia empoderando isso, é o Web3. Né? Eu consegui colaborar com alguém do outro lado do mundo de maneira confiável. Eu consegui ter a abundância de recursos financeiros porque não está mais centralizado na mão de poucos. Ou de ter outros tipos de recursos não financeiros também. Então, eu vejo que o benefício para quem está experimentando entrar cedo nesse novo movimento, ele é financeiro sim, mas acho que o principal é o fazer parte, o pertencer a uma coisa que é muito nova e que não está determinada ainda o que será. Sim. Eu me vi sentado com venture capitals algumas vezes já nesses últimos meses. E eu percebo, e não só eu, tá? Vários amigos também. E eu percebo o quanto eles estão receosos de entrar, porque eles querem esperar o que vai ser, onde isso vai dar. Será que isso é só um movimento forte ou será que veio para ficar? Né? Eu vejo marcas falando, não, vou só botar o dedinho na água. E tudo bem, não tem problema. Mas quando você olha para os empreendedores que estão botando a mão na massa ali, parece que a gente está vivendo um negócio extremamente especial. Esse é o sentimento. E isso é tão legal, tão gostoso de viver. Eu vi um vídeo do Jeff Bezos alguns meses atrás. O vídeo dele é de muitos anos atrás, mas eu assisti há 2 meses atrás. Ele falando, quando eu estava criando a Amazon, eu tinha que explicar o que era a internet. Era difícil pra caramba vender a Amazon. Eu tive que fazer, acho que 60 conversas com investidores para tomar não sei quantos nãos, né? E eu me vejo explicando o que é a Web3, o que é essa nova internet. É tão difícil ainda para as pessoas entenderem, mas em algum momento vai começar a cair a ficha. E quando cair a ficha, simplificar, aí já foi. Quem estava dentro e já estava experimentando, já vai saber os caminhos para prosperar na hora que for. E quem não estiver experimentando não vai percorrer. Então tem um pouco de pertencer, tem um pouco de realizar, tem um pouco de ganhar dinheiro, tem um pouco de potencializar o que está para vir para o futuro também, né? De apostar no futuro. E por mais que seja uma coisa que ninguém sabe direito para onde vai, pegando o que você falou, acho que é uma notícia boa, porque se o paradigma histórico sempre foi competição e escassez, e a indústria, o ecossistema, a economia, digamos, que foi estruturada em cima disso, ainda olha com meio ceticismo, né, esse novo movimento aí e tal, são justamente esses empreendedores, esses criadores agora que são guiados por outros valores ligados à colaboração, à ética, à transparência e por diante. Esses early adopters, né, que vão moldar algo, eu não sei se vai comer o anterior, mas assim, que vai, no momento em que virar a chave, né, em que esse passado ficar no passado, por isso que eu acho que é uma boa notícia. A sociedade vai se estruturar ao redor desses novos valores. Então, pegando isso como uma pergunta final, então.
Você falou sobre empreendedor, né? Eu tentando até fazer um paralelo com o criador, meio como se fossem o criador empreendedor, ou empreendedor criativo, sei O lá. empreendedor cria empresas, o criador cria arte, enfim, Exa- são criadores no final das contas, né? Exatamente. Criação, então, nessa forma ampla da palavra. Qual que é a sua visão daqui 20 anos? Agora o Rodrigo, uma questão pessoal sua, a gente não sabe, né? Tudo incerto, mas o Rodrigo, a sua visão, a mensagem que você quer deixar pro mundão aí sobre... Claro, sem repetir o que a gente já falou, mais seus votos pessoais sobre essa nova economia, sobre o futuro do entretenimento, a, a forma de ganhar dinheiro, o que que é criar, o que que é ser um criador, os nossos filhos e netos, que mundo que você quer deixar para eles, para fechar? Que pergunta, hein, pra fechar, hein? É. Foi fácil essa. É, fácil de fazer, agora se vira. Cara, eu espero ver daqui a 20 anos que a gente conseguiu contribuir de alguma maneira para que criadores e empreendedores, de alguma maneira, construam, distribuam mais valor para outras pessoas da sociedade, pessoas que vão fazer parte do sonho que eles decidiram entrar e criar. Então, hoje pensa bem, eu tô criando uma empresa que talvez não seja para mim. Se eu tô falando de ser uma DAO, Claro. né? De fato, se for uma DAO exatamente como manda o figurino, não sou eu o dono, É um dos donos. sou um dos donos. É. Talvez por ter feito tudo o que eu fiz, talvez eu seja a pessoa que mais colocou valor durante um tempo. Tudo bem. Talvez eu tenha um percentual maior ali, no final das contas. Mas não sou eu que vou determinar isso. Pode ser que não seja. Então, existe, por um lado, um aspecto que talvez as pessoas olhem ou me ouçam aqui falando assim, não, lunático, né? Otimista demais, ingênuo. Mas, por outro lado, existe uma esperança de um mundo diferente. E eu acho que a gente precisa de pessoas como eu, como você, que estamos abrindo a cabeça, as antenas aqui, ouvindo o que está acontecendo e vendo a possibilidade de fazer as coisas de um jeito diferente. A gente precisa dessas pessoas botando na prática. Porque não é só o Rodrigo que vai fazer, não é só a ECOA que vai fazer, não é só no Brasil que a gente vai fazer. Então, o que eu gostaria de ver daqui a 20 anos é um mundo com negócios distribuindo valor de maneira muito mais justa para a sociedade. A gente está falando de democratização, estou falando de acesso, a gente está falando aqui de uma pessoa que não teve as mesmas condições que outras pessoas tiveram a ter acesso a uma mesma distribuição de valor. Se ela entregar valor, ela tem que capturar valor. Eu acho isso justo. Né? E segundo o Robert McKee, né, o senso que mais move o ser humano é justiça e injustiça. Através do seu senso, né, de justiça e justiça, você pede demissão do seu emprego, ou você movimenta milhões de pessoas a irem para as ruas contra um governo corrupto. Sim. Né? Justice and justice. Então, o que eu desejo é ver um mundo mais justo. Muito legal, né? E tem Antes de existirem prédios, antes de existirem aviões, alguém imaginou esses aviões, alguém imaginou esses prédios. Algo concreto, em algum momento, foi uma ideia. Né? Então, isso que você falou sobre ser muito otimista e aí por diante, veja, para que isso ocorra no futuro, isso tem que haver hoje, tem que existir hoje no plano da ideia, que no caso da ECOA nem ideia já é prática. Já é acontecimento, já é concreto. E então, fica aqui o meu voto, primeiro, de parabéns, porque é uma coisa, conhecendo, né, assim, sabendo que você vem de um mundo financeiro, corporativo, você passou por uma transição de carreira, mergulhou no storytelling, mergulhou nesse mundo agora de tecnologia, é realmente admirável, né? Eu conheço algumas pessoas que passaram por movimentos semelhantes de transição. Eu vejo que tem muita gente passando por isso hoje. Vejo gente que ainda está no corporativo profundamente infeliz. Por mais que milionários, assim, tomando remédio, e, né, não é nem um remédio, mas assim, é uma sensação de falta de significado, de tudo. Então, ver pessoas como você que estão indo atrás e que estão construindo um trabalho tão bonito,
é realmente admirável e eu fico feliz de você estar aqui compartilhando essa história, Obrigado. enriquecendo esse conteúdo. E é isso, cara. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Valeu mesmo, emocionante. E, cara, acho que um recado final para as pessoas seja curioso, se mexe, get in the mood, né? Suja a mão, experimenta. Se não está feliz, está infeliz, não encontrou ainda o seu lugar no mundo, é um sinal para você se mexer, experimentar coisas novas. Porque foi assim, pelo menos foi assim para mim. Eu me mexi e fui lá e experimentei. Precisa de coragem para fazer isso, né? E coragem não é a ausência de medo, né? Então, assim, você vai ter que lidar com medo e não tem jeito melhor de lidar com medo abraçando o medo, com amor, com carinho, com boas intenções. Eu acho que se você é esse ser humano aí, que tem essas coisas dentro de você, você tem tudo para encontrar o seu lugar no mundo e fazer coisas legais. Então, acho que esse é um recado final aí também. Show de bola. Coragem vale dizer, né? A etimologia, coragem, agir com o coração, né? E falando em storytelling, né? Como a gente bem sabe, o conflito é o coração da história, né, cara? Se não tem conflito, se não tem dificuldade, se não tem... Buda já falava, sofrimento, cara. É isso, cara. Isso. Vai, mãos à obra, vamos pra frente construir um mundo melhor. Estamos fazendo isso. Parabéns. Muito obrigado, Renatão. Valeu, cara. Obrigado pelo convite, viu? Valeu. Tamo junto. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.